Olá! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje faremos mais uma resenha de um livro muito poderoso. A gente está compartilhando em todas as semanas, todas as sextas-feiras, compartilhando a resenha de um livro. E hoje vamos falar deste livro aqui, A Ciência de Ficar Rico. Esse livro, inclusive, ele foi baseado, o filme O Segredo foi baseado nele, né? A Rhonda Byrne, depois que leu esse livro, ela decidiu que deveria fazer esse filme O Segredo e também, consequentemente, o livro. Então, assim, é bem poderoso, assim, a gente estava revendo alguns capítulos do livro para a gente fazer a resenha e, assim, como ele é poderoso, como ele detém conhecimento, detém informações, assim, é fantástico, um livro que nós super recomendamos. Vale a pena ler, Super vale. reler e estudar. E estudar. Então aqui na capa ele fala assim, ó, uma mensagem poderosa para atrair sucesso financeiro usando o poder criativo. Então vamos aí começar. Inclusive esse livro ele foi escrito pelo autor dele, o Wallace Walter, né? Ele já é um cidadão já falecido. Ele foi um dos grandes pesquisadores do desenvolvimento humano e deixou assim esse legado para nós, graças a Deus. Assim, é um cara que deixou muita informação aí. E esse livro ele caprichou. Vários aprendizados aqui. Então ele começa falando assim, que este livro ele é dedicado aos professores, pois eles têm nas mãos o nosso futuro, que são as crianças. Ele deixa bem claro, né, que assim ele foca exclusivamente na prosperidade, né? E assim, quando ele fala dos professores, é que os professores, né, têm uma grande contribuição para o desenvolvimento do cidadão, ou seja, a grande parte do que nós somos hoje, nós aprendemos com os nossos professores lá no comecinho, na nossa alfabetização, então assim, e daí por diante, mas realmente se os professores começarem, né, infelizmente, não tem muito esse hábito, mas esse livro é realmente um grande incentivo para o aprendizado dos nossos alunos. E os professores acabam fazendo parte da nossa programação mental. Então, o papel do professor é muito importante nas nossas vidas. Então, ele fala aqui, ó, o desafio do mundo moderno, sem dúvida, em parte é criado por nós mesmos. A maioria das pessoas o considera um problema e tenta tratar o sintoma e não a causa. Podemos superar por nós mesmos. Né? É impossível, né? Eu sempre costumo falar isso, é impossível falar de prosperidade, né? Sem falar da mentalidade. Então, assim, tudo, né? Tudo, como já falamos antes, começa pela nossa mente. Impossível, né? Impossível. E quando nós entendemos esse feito, né? Ou seja, o caminho ele é interno para depois externo, ou seja, mental e depois as ações, com certeza você vai chegar aos seus resultados, aos seus objetivos. Precisamos entender que inicia de dentro para fora. E não o contrário. Então ele diz aqui, ó, não importa o que se diga a favor da pobreza, só o dinheiro pode comprar. As pessoas têm uma crença, né? A maior parte das pessoas tem crenças assim, limitantes, que o dinheiro não é importante, que o dinheiro não é tudo. Não, realmente, o dinheiro não é tudo. Porém, o dinheiro ele é responsável para nós, né, atribuir um estado de leveza, você ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, proporcionar coisas, proporcionar uma vida melhor para nós, para a nossa família, para os nossos pais. E imagina, né, o quanto o dinheiro ele é importante. Então, assim, eu acho que uma crença chega até a ser irônico a pessoa falar que o dinheiro não é importante. Sim, o dinheiro é importante, sim. Não é o mais importante, mas ele é responsável por dar a nós grande parte da nossa felicidade. Ele tem a importância dele, é importante a gente ter essa consciência.
Porque como se começa tudo de dentro de nós para fora, se a gente não tiver essa consciência, como que a gente vai estar alimentando então o dinheiro? Por isso que existem muitas crenças limitantes e acaba nos impedindo de ir para o próximo nível. Mas a gente está aqui e vamos mudar isso agora. Ele fala aqui, ó, que existe uma ciência para enriquecer. É interessante, né? Quando eu comecei a ler esse livro lá, bastante tempo atrás, eu descobri que realmente existe uma metodologia, né? E o que acontece? Quando as pessoas prosperam, algumas delas elas não sabem que estão usando essa metodologia, mas elas estão usando sim. Então, assim, ter uma consciência, saber que eu posso usar, né? Usar de uma forma consciente, olha como isso facilita. Se as pessoas que prosperam, que enriqueceram inconscientemente aplicando o método, e se for consciente, propositalmente, então vale muito a pena conhecer, entender que método é esse, de que forma você pode aplicar esse método para você enriquecer. Então, assim, depois que eu li esse livro, realmente foi uma explosão, né, de informações e com certeza tem nos ajudado muito. Verdade. Então vamos lá. Se qualquer pessoa em sua cidade pode ficar rica, você também pode. E se qualquer um do seu estado enriquece, você também pode enriquecer. Também não é uma questão de escolha profissional. Uma pessoa pode enriquecer em qualquer profissão, enquanto seu vizinho, no mesmo ramo de negócio, continua pobre. Por que será? Então, assim, eu costumo falar, inclusive em nossos vídeos, que não é um negócio em si que vai prosperar você, né? É a forma que você faz esse negócio, é a forma que é o método que você está aplicando no negócio. Por isso que eu falo, não existe negócio certo. Eu preciso montar o negócio certo. Eu preciso entender o negócio e fazer ele dar certo. Não é entender, querer um negócio, esse negócio é o negócio certo para você prosperar. Não, é a mentalidade, é entender o método, como aplicar esse método e com certeza, independente do negócio, você vai prosperar. Só precisa ter algumas variáveis aí, né, no método, na aplicação do método, entender, né, se o negócio realmente é próspero, se você gosta, se o negócio ele tem realmente um fluxo de movimento, enfim, tem alguns conceitos por trás disso. Mas qualquer negócio, ele sim, você pode prosperar, você pode enriquecer. Inclusive, nós temos um vídeo, eu vou deixar o card aqui, que fala sobre alguns passos. Na verdade, são 5 passos para enriquecer, para te ajudar a enriquecer, não, a empreender. E nesses passos tem aí umas dicas, né? Que é o que ele fala aqui. Exatamente isso daqui que ele tá falando, são esses passos de ouro que tá lá. Eu vou deixar o card aqui acima, tá? Qualquer pessoa, em qualquer área de atuação, pode se tornar rica, desde que passe a fazer as coisas do modo certo. É isso aí, acabei de falar, né? Então, assim, é aplicar a metodologia, né? Entender que existe um método, existe um caminho para você ficar rico. Então, todas as pessoas que enriqueceram, ou seja, que saíram do zero e chegaram a um resultado significante financeiramente, eles usaram esse método, consciente ou inconsciente, mas eles usaram. Se você for a fundo, né, todas as pesquisas que foram feitas, se pesquisa a fundo, vai identificar que eles usaram sim o método correto para prosperar. Existem métodos, né? Existem passos para a gente chegar. Existe uma metodologia, não é por acaso, não foi sorte, não, existe uma metodologia. Então, pode ser para qualquer pessoa, basta você querer e pagar o preço para isso. Exatamente. Então, o pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. É isso aí, percebe? É interno, né? Ou seja, começa por um pensamento, né? Eu costumo falar que todo grande negócio, tudo que foi feito até hoje, assim, de grande relevância para a humanidade, ele se iniciou com um pensamento. Olha a importância. Por isso que eu falo, começa de dentro para fora. Então, o pensamento é o primeiro, é a sementinha, né? E como que o pensamento vem, o pensamento certo vem? Aí tem uma série de coisas que influenciam, né? É o ambiente, né?
com quem eu me relaciono, são as influências, estar com as pessoas adequadas, as pessoas certas. Então tem uma série de coisas aí que realmente influencia na criação desses pensamentos. Então, vamos lá. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo que pensa. É isso aí, né? Ou seja, de novo, o pensamento, né? O pensamento ele vem, né? Aí nasce o desejo, eu alimento esse pensamento com o desejo, e o desejo, né, sendo bem alimentado, ele gera as ações, e com as ações vai gerar os nossos resultados. Não pergunte se isso é verdadeiro, nem especule a respeito de como pode ser assim. Simplesmente confie. A ciência de enriquecer começa com a aceitação absoluta dessa crença, que aí é o acreditar. É o acreditar, Se a gente não acreditar, assim seja. Se a gente acreditar, assim seja também. Com certeza, né? Como diz o Henry Ford, né? Se você acha que não pode, ou se você acha que pode, ambos estão certos. Tudo é a força do nosso acreditar. São as crenças. Você deve libertar-se dos últimos vestígios da velha crença de que existe uma divindade cuja vontade determina que você seja pobre, ou cujos propósitos consistem em mantê-lo na pobreza. Você vê, né? Tudo são crenças, né? Tem uma frase do Albert Einstein que ele fala que o nosso mundo, né, é do tamanho do nosso conhecimento. Então, quanto mais eu conheço, mais o meu mundo aumenta. Então, assim, e ter essas crenças limitantes é nada mais, nada menos, né, da falta de mais conhecimento, né? Então, quanto mais eu conheço, mais eu tenho possibilidades de prosperar. O universo deseja que você tenha tudo o que quer ter. A natureza é solidária com seus planos. Tudo é naturalmente para você. Convença-se de que isso é verdade. Ou acreditar, de novo, ele voltando, ele bate muito em cima disso. Precisamos acreditar que nós somos sim capazes. Eu costumo falar que assim, você precisa identificar, né, quem é o responsável ou quem é o culpado pelos seus resultados. O culpado pelos seus resultados, ele também é o responsável pela mudança. Então, o culpado é você mesmo. Mas é bom, porque também o responsável de mudar é você mesmo. Então, cabe a você, né, entender que você pode criar seus resultados e só depende da forma que você acreditar. Você deve se libertar da ideia de competição. Você deve criar, não competir com o que já foi criado. Você deve se tornar um criador e não um competidor. É um conceito um pouquinho, precisa realmente você ter um olhar mais apurado para você entender quando ele fala de competição e de criador, né? Então, quando você está competindo, você está desperdiçando muita energia no lugar errado. Então, você precisa criar, tirar essa preocupação de competição, né? Você não precisa competir com ninguém, você precisa criar. Então, assim, a diferença é muito pequena, mas realmente tem uma grande relevância nos nossos resultados. Porque na criação a gente vai usar a energia correta. Porque competir, eu não estou com a energia correta, estou para realmente só competir. De repente não seja o melhor que eu vou fazer, mas quando eu uso a minha criatividade, eu estou dando o meu melhor. Perfeito. Existe uma lei da gratidão, de que deve ser estritamente observada para você alcançar os resultados que procura. A gratidão ela é muito importante, né, no processo de criação dos nossos objetivos. Ele serve como um propulsor. Eu preciso ser grato, né, pelo que eu tenho. Inclusive tem uma frase do Thomas Edison que ele diz que assim, precisamos ser gratos, felizes e gratos pelo que nós temos
mas nunca satisfeito, né? A insatisfação é que faz mover o homem rumo às suas conquistas. Combustível. É o combustível. Você deve formar uma imagem clara e precisa daquilo que deseja. Não pode transmitir uma ideia a não ser que a tenha na mente. A clareza ela é fundamental para nossas conquistas. Sem a clareza, se você não sabe, tem um ditado popular que diz: se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E não é diferente aqui. Então a clareza ela é fundamental. Precisamos ter claro o que nós queremos, onde nós estamos hoje e onde nós queremos chegar. É muito importante. Os métodos descritos aqui valem para aqueles cujo desejo de riqueza é bastante forte para superar a preguiça mental. A preguiça ela é uma muralha, né? Ou seja, a zona de conforto. Muitas das vezes, nós falamos de preguiça, não quer dizer que a pessoa é um preguiçoso. Não, é estar na zona de conforto, naquela região que é tão confortável. Tá bom assim, depois eu faço, outro dia eu faço. Isso é a zona de conforto. Ele se refere a isso como uma preguiça realmente, né? Então é muito importante que precisamos sair, né, da zona de conforto. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é assim: o sucesso ele só acontece fora da zona de conforto. Ou seja, preciso sair, pôr o pé para fora da zona de conforto. Isso é realmente precisa de esforço. Imagine um ambiente e a condição financeira desejados e viva o tempo todo nesse ambiente, nessa condição. Tenha cuidado, porém, de não fazer isso como um mero sonhador, um construtor de castelos de areia. Mantenha a fé de que o imaginário está se realizando e o propósito de realizá-lo. Por isso é importante, né, estar no ambiente adequado. Isso é muito importante. Para ficar rico, tudo que você tem a fazer é aplicar a força de vontade em si mesmo. Novamente, o acreditar. Ele bate muito em cima disso, né? O acreditar. Então, assim, precisa realmente. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Então, o sucesso também ele depende exclusivamente desta parte que é muito importante, acreditar. À medida que essas impressões se espalham, todas as coisas começam a se movimentar para a sua realização. Para você ver como é importante o acreditar. Aqui entra a vontade, pois é por meio dela que você determina as coisas nas quais deve fixar sua atenção. Se você quer ficar rico, não deve se ocupar da pobreza. A pobreza ela já acontece sem nenhum esforço, naturalmente nós somos puxados para a pobreza. Então, para a riqueza é diferente, você precisa construir. Isso requer muito esforço, foco, disciplina, determinação para nós construirmos, né, a nossa prosperidade. É por isso a importância de a gente alimentar os nossos pensamentos com energias boas, com energias de riqueza, de prosperidade. Por isso que começa de dentro para fora. Então começa dos nossos pensamentos. Não vamos ficar pensando em pobreza, nas nossas conversas ficar falando de pobreza, que tá caro, tá difícil. Então tudo isso está atrasando a sua prosperidade, a sua riqueza. Começa a falar, né, mais de coisas de prosperidade, de riqueza, mudar algumas palavras é muito importante aí para a sua prosperidade. E ele fala aqui, ó: não comente seus problemas financeiros do passado. Deixe que os mortos enterrem os mortos, como disse Jesus. Essa parte é bem importante, né? Então nós somos tendenciosos a ficar realmente falando das coisas que não deram certo, falando das coisas que deveria ter sido feita, e com isso só nos está tomando tempo e energia. Nós podemos direcionar os nossos pensamentos para o nosso futuro. Eu costumo falar que assim, nossos pensamentos eles não podem estar no passado, né? Eles precisam estar mais no presente ou mais no futuro, porque é de lá que eu quero ir, é para lá que eu quero ir, para lá que queremos ir, para o nosso futuro. O passado já é passado, não podemos mudar mais o passado, mas
o futuro sim podemos construir. Isso mesmo. Procure ler somente os comentários mais otimistas dos noticiários mundiais, aqueles que se harmonizam com a imagem criada em sua mente. É muito importante, na verdade é um dos fatores importantes, é as influências das mídias, né? Televisão, hoje o celular. Então assim, muito cuidado, né, com o que você está assistindo, com o que você está vendo, né? Porque isso é uma muralha entre você e seu propósito. Precisa estar filtrando realmente que tipo de informações, que tipo de alimento você está dando para a sua mente, que é de lá que vai nascer os seus pensamentos. Então, se for pensamento, se você estiver ingerindo coisas negativas, adivinha? As sementes não serão produtivas. O pensamento é a força criativa ou a força propulsora que faz agir o poder criativo. Se pensar do modo certo, as riquezas virão a você, mas não confie somente no pensamento, sem se organizar para agir. Nessa rocha, muitos pensadores metafísicos naufragaram, por não unir o pensamento à ação. Ela é muito, né, assim, realmente muito esclarecedor quando você lê uma página dessa e entende, né, mas que os nossos pensamentos estão ligados diretamente com os nossos resultados, né, nós não podemos impedir que um pensamento venha até nós não podemos impedir, não temos como controlar isso, porém, nós temos a habilidade, se não temos, podemos criar a habilidade de controlar, né? Ou eu acolho esse pensamento, ou eu posso rejeitar esse pensamento. Quando eu identifico que esse pensamento está chegando até mim, não é construtivo, não está linkado com o que eu quero, eu posso propositalmente rejeitar esse pensamento. Dá realmente um pouco de trabalho no começo, mas podemos sim, né, rejeitar esse pensamento e colocar um pensamento que está linkado com o que eu quero. Então assim, é muito importante fazer essa filtragem dos nossos pensamentos ou os pensamentos que chegam até nós. Comentando aqui o que ele falou no livro, a gente tem que unir os nossos pensamentos que são positivos, otimistas e com isso ter a ação, a atitude de fazer aquilo que a gente quer. Por isso a importância de a gente alimentar na nossa mente o que a gente quer. Então, por isso temos que alimentar coisas positivas, otimistas e agir conforme aquilo que a gente quer. Só o pensamento sem a ação não vai adiantar nada. Então a gente precisa unir o pensamento à ação correta para a gente atingir os nossos objetivos. Se você vai se preparar para receber o que deseja, deve começar agora. Começar a acreditar, né? Começar a acreditar e agir. Com certeza as coisas começam a girar, essa roda começa a girar e, consequentemente, você vai em direção aos seus objetivos. Não desperdice tempo sonhando ou construindo castelos no ar. Concentre-se na imagem do que você deseja e haja agora. Foi o que foi comentado em questão do pensamento unir a ação. É muito importante, né? Nós ter um pensamento criativo. Mas esse pensamento criativo não pode ser no aberto, não pode ser no vazio. Tem que ter realmente uma consistência, tem que ter Não dá para você criar alguma coisa, né, como ele disse, num castelo de areia. Pensamentos vagos. Nós podemos criar pensamentos realmente que estejam mais próximos de nós, próximos dos nossos objetivos, na nossa realidade. A ação combinada, mental e pessoal, que acabo de descrever, é infalível. Todos os homens e todas as mulheres que a seguirem ao pé da letra com perseverança ficarão ricos. Enriquecer é uma ciência exata. Olha que interessante, né? Isso é muito importante. Entender, né? Que existe um método. É isso que ele descreve aqui no livro. Existe sim um método para enriquecer. Se você seguir esse método religiosamente, você vai sim atingir, alcançar os seus objetivos. É isso, é a nossa intenção, realmente poder levar para você toda essa informação, todo esse resumo. Eu espero realmente que esse livro, que esse resumo tenha sido de grande valia para você. E se você já está gostando, deixa o seu like,
compartilha para que mais pessoas também possam ter essas informações aí que é de grande relevância para o nosso crescimento. Isso mesmo. Comece a pensar e agir desse modo e sua fé e seu propósito o farão encontrar rapidamente a oportunidade de melhorar a sua condição. E é importante, né? Olha o que ele deixa aqui bem claro, a importância dos nossos pensamentos, que eles estão linkados diretamente com os nossos resultados. Realmente vale super a pena você adquirir esse livro. Vamos estudar aí, ler e reler quantas vezes for possível para o nosso aprendizado. Então, A Ciência de Ficar Rico é um livro realmente enriquecedor de dentro para fora. Eu vou deixar aqui abaixo o link caso vocês queiram mais informações. E também deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você já leu esse livro, se você já leu, deixa aí a sua sugestão, a sua opinião para que a gente possa compartilhar para outras pessoas. Ou se tiver também interesse de indicar outras resenhas aqui que a gente possa fazer juntos, será um prazer. E é isso aí. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Isso mesmo. Até lá!